Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com uma pergunta, como que eu vou dizer? Uma tentativa de desvendar algo sobre o conhecimento, sobre a informação, sobre a autoridade que alguns se dão e outros acreditam, de abrir um vídeo, de abrir um texto, seja em qualquer rede social, seja no YouTube ou qualquer uma das redes, onde a pessoa possa fazer uma publicação ou uma fala ou um vídeo, seja Instagram, TikTok, que seja, e falar sobre algo que não é necessariamente solicitado. Mas o cara vem e fala assim: saiba tudo sobre isso, saiba tudo sobre aquilo, você sabia disso, você sabia daquilo. Muitas dessas informações, elas, claro, você está abrindo ali, você não solicitou nada, né? E nem é uma pesquisa que as pessoas estão solicitando. O camarada cria aquele evento ali. O problema é que o camarada cria um evento, a pessoa, a mulher, o homem, seja lá quem for, cria um evento para ele poder ganhar like, para ele poder se estabelecer. Tudo bem, direito de todos. A famosa democratização que a internet trouxe para você publicar o que você bem entende. O problema é que são ensinos, não são vídeos, são ensinos, que o camarada ensina aquilo ali como se fosse realidade, remédio, algumas falas. Hoje eu assisti um vídeo interessante de algumas coisas que nós temos mania de acreditar, por exemplo, que nós trabalhamos com 10% da nossa mente, que não é verdade, nós usamos 100% do nosso cérebro, ele está à nossa disposição sim 100%. O que ocorre é que você não fica com ele 100% ligado, até porque algumas partes dele vão descansar que você não está usando efetivamente. Mas se você usasse tudo, ele estaria ligado. Agora, se você usar tudo também, a maneira de você chegar numa casa e ligar todos os eletrodomésticos e ligar tudo e deixar tudo funcionando, é que você pode gerar um custo de energia muito grande, aquecimento muito grande. Em alguns momentos você pode até, se você sempre fizesse assim, você poderia até botar fogo na casa. O que não é necessariamente verdade, mas seria um custo inimaginável. Outra coisa que, então nós funcionamos com 100% do nosso prédio. O cérebro, né? Outra coisa que nós ouvimos por aí também, a única coisa vista do espaço é a muralha da China. E as pesquisas aí mostrando que os astronautas chegam, falam, quem está em órbita, parará, diz que que não vê muralha da China porcaria nenhuma. Muito raramente se consegue perceber assim, uma linha de asfalto de uma estrada muito larga. Você vê uma linha de asfalto, mesmo assim, que se confunde com outras coisas da paisagem. Não é tão fácil você verificar. Já teve gente que falou que a gente vê pirâmides lá de cima. Olha, nós estamos a não sei quantos mil quilômetros de altitude, não dá para diferenciar muita coisa. Mais ou menos o relevo, né? Então, tem muita coisa que está escrita ali, aí desmistificar, quer dizer, esse aí foi um trabalho que alguém fez que foi desmistificador, foi bom, eu li, né? Eu sabia tudo, né? Porque a gente vem lendo há muito tempo, eu sou professor também tudo. Mas muita gente repete aquilo ali. Tinha umas outras coisas que algumas pessoas falam por aí, que eu agora não estou me lembrando, e que ele também desmistificou, que o rapaz lá desmistificou. Existem várias desmistificações, inclusive remédios. Eu cansei de ler remédios sobre negócio de próstata, coisas que são comprovadamente ineficazes, algumas que são até prejudiciais. Então, nós estamos tentando entender aqui o modo como o conhecimento, a informação, o teor de autoridade efetiva, como que isso foi transformado no nosso mundo da web, mundo digital. E esse fenômeno, eu ainda não tenho o título do vídeo, mas eu coloquei como ensinos não solicitados, superficiais ou falsos. Esse não chama muita atenção, mas essa é a minha ideia principal. Foi a que eu coloquei nas perguntas das IAs, e depois eu fui fazendo outras perguntas, fui fazendo outras colocações, e fui procurando sites, e fui procurando autores que às vezes eles revelavam, a IA revelava, e eu fiz esse texto aqui,
Ele não é um texto corrente, ele é um texto feito assim, como se fosse um resumo, que eu fui cortando algumas partes, fui tirando textos mais inchados, porque eu queria trazer muitos autores fazendo críticas sobre vários aspectos dessa rede de falas e ensinos que são gratuitamente trazidos com uma autoridade que não é necessária, com uma superficialidade, aliás, uma autoridade que não é verdadeira, com uma superficialidade que eles maqueiam como se fosse algo profundo, em que em muitos momentos são coisas falsas. Então, eu quis saber de muitos autores, e por isso eu trouxe resumos de algumas partes da própria IA, de dentro dos portais. Foram 6 partes ao todo. A última nós vamos fazer essa intermediação com relação à educação. E outra nós vamos pegar alguns autores que escreveram livros há algum tempo que refletem algo que acontece agora e outros que fazem análises de agora. O texto ficou grande, mas como ele veio na forma de resumo, talvez a gente não fique muito tempo aqui falando. Bom, eu espero que o vídeo não fique muito longo, para que você não fique cansado. Então vamos lá. Nós começamos com o primeiro título aqui: a desintermediação do saber. Antes da internet, o conhecimento era filtrado por instituições, obviamente, escolas, universidades, editoras, veículos de imprensa, jornais de TV, alguns jornais que eram imprensa marrom, alguns que eram sensacionalistas, alguns livros de autoajuda, alguns livros de instruções. Claro que lá também tinha algumas dessas falsificações e dessas coisas impactantes, né? Agora, hoje não. Hoje qualquer pessoa ele pode publicar, opinar e ensinar. O que é pior, tem muita gente que está ensinando a opinião dele. Principalmente algumas pessoas que pretendem ter autoridade em certos assuntos. E tem outras que ficam revelando currículos que a gente não sabe se é verdadeiro. Alguns a gente percebe que ainda assim, às vezes ensina a sua opinião, o que é uma espécie de pedantismo, né? Se eu disser para você que eu entendo disso aqui pra caramba e que eu estou aqui ensinando que tudo que eu vou falar que é verdade, eu estou sendo idiota, porque isso aqui foi mentiroso, porque isso aqui foi uma pergunta que eu fiz baseado numa desconfiança que eu tenho em relação a coisas que eu vejo e leio na web e que eu vejo que são coisas que eu vou comprovar. Percebo que existe uma série de críticas, que não existe nenhum ponto de corroboração que corrobore aquelas teorias, então eu fico um pouco desencantado. Inclusive coisas que pessoas assim que eu respeito, que são amigos, que falam e eu aceito, ouço, desconfio, fico achando esquisito, vou pesquisar e vejo que aquilo ali não tem uma base filosófica certa, que aquilo ali é uma questão de opinião, ou então que é uma questão que não foi comprovada pela ciência. Talvez venha a ser comprovado, mas ainda não foi. Outras que foi comprovado diametralmente oposto, inclusive remédios. Alguns remédios fitoterápicos, eu não estou falando nada contra a fitoterapia nem contra a homeopatia, estou falando que alguns desses remédios que foram pesquisados, as próprias bulas dizem que eles não têm garantia de incidência sobre determinada área. E são remédios caros. Bom, então, isso ao mesmo tempo democratizou, mas ao mesmo tempo é problemático, porque nós temos uma cultura de erro. Claro que depende muito de quem está recebendo a informação, né? Tem gente que é tapada, né? Você fala uma bobagem com ele acredita de pai, mãe e vizinho. Bom, então vamos lá. Autoridade, com isso nós temos o quê? Autoridade tradicional relativizada, quer dizer, as verdadeiras autoridades são relativizadas, o senso comum e opinião viraram verdade para muitos. Algumas coisas têm raciocínios que não são senso comum, né? Eu sempre uso esse exemplo. Tudo que você soma, no final você tem um resultado que é o maior de todos, não é isso? 2 mais 2 mais 2 mais 2, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, vai dar lá 2 mais 5, 7 mais 4, 11 mais 6 dá 17, é maior que todos os números, então, obviamente, tal. Agora, acontece o seguinte, que você nem sempre está somando algo
aritmeticamente. Por exemplo, quando você soma aparelhos elétricos na sua casa, sempre use esse exemplo. Você está diminuindo, por causa da forma de ligação, você está diminuindo a resistência final. E então está entrando mais energia. Claro, senão você não consome, não assiste os aparelhos dentro das suas potências. Isso aí nós chamaríamos de resistências, porque cada aparelho representa, de certa forma, uma resistência à passagem da corrente, gerando calor. Então, essa soma dessas resistências, ligado pela forma de serem ligados em paralelo para permitir mais cambiamento de energia, significa que a resistência final cai para o mínimo possível, o mínimo entre todas. Por quê? Porque você vai ter o máximo de energia, então menos resistência, mais energia. Então, olha bem, somamos várias resistências e no final deu o mínimo? Sim, mas isso contraria o senso comum. É porque aqui não é o senso comum que é aplicado. Aqui existe uma lei subjacente, né? Existem eu poderia dar N exemplos aqui e poderia até pedir para outras pessoas darem exemplo em suas respectivas áreas. Logo, quando as pessoas começam a raciocinar, por exemplo, a questão da física, a questão da biologia ou a questão de medicamentos, onde as pessoas usam comparações que não são comparações adequadas. O cara viu eu não estou lembrando de nenhuma aqui agora, a única coisa que me veio à cabeça aqui foi a física quântica, né? Mas tem várias comparações que as pessoas fazem, tomando ao pé da letra as palavras, e aquilo ali não é daquela forma, aquilo ali foi apenas uma maneira de falar, que a pessoa usou um mau exemplo, fez uma má comparação, mas o camarada toma aquilo ao pé da letra. Eu não vou tentar lembrar de nenhum exemplo aqui, não, senão nós vamos perder muito tempo. Mas existem essas coisas. Então, surgiu aquela figura do especialista em si mesmo, alguém que, por ter vivido algo ou ter uma opinião forte sobre aquele algo, ele se sente autorizado a ensinar sobre tudo, sobre aquilo e sobre outras coisas. E às vezes ele está com a visão errada daquilo, né? Por exemplo, uma pessoa que superou uma doença com remédio, né? Ele passa a se apresentar como um mentor de cura com base naquele remédio, desqualificando médicos e a ciência, principalmente quando ele é olvidado. Quando alguém diz, mas um médico fala, mas um médico, a empresa fala, mas a empresa não vai querer dizer, não vai querer que você saiba, porque isso aí dá lucro para não sei quem. Aí começa essa estupidez. Bom, a lógica disso tudo aí, na maioria das vezes, inclusive nas plataformas, é a lógica da atenção. Então, nós vivemos na economia da atenção, onde o tempo que você passa vendo um conteúdo vale dinheiro para quem o produz. Vale dinheiro para quem o produz ou para quem conduz a produção daquilo. Quer dizer, eu faço um vídeo, coloco aqui, eu produzi, mas é um vídeo que é o YouTube que veiculou. E se você tem muito like aqui, ele pode fazer. Se você me der muito like, prestar muita atenção em mim, digamos que eu fale bobagem. Eu estou conseguindo prender sua atenção, a plataforma está ganhando dinheiro com isso, certo? Então, isso vale dinheiro, e de repente vale dinheiro para mim também. E tem gente que porque tem os likes, né, tem como é que chama? As monetizações, né? Então tem muita gente que vive de monetização. Eu não sou contra você viver disso, ou você ter monetização, ao contrário, também quero. O que eu digo é o seguinte, em troca de quê? Porque tem gente que fala qualquer bobagem ou monta uma mentira para poder ganhar visualizações e engajamento. E elas conseguem engajar muito mais que gente séria, porque gente séria não está com o espírito armado para poder ficar criando sensacionalismo. Então nós vivemos nessa economia de atenção. As plataformas incentivam manter você preso, atento aos conteúdos dela, independente de onde que vem, se é verdade, se é mentira. Quer dizer, não existe uma ética nessa história. Ou pelo menos não existe uma ética preponderante, porque você não está simplesmente falando pornografia, você não está agredindo ninguém, você não está atacando ninguém, mas você tá trazendo um conteúdo que não é verdadeiro. Embora com palavras normais, sem aparente apelação, você está falando de um troço que não existe, né? Então, quanto mais conteúdo alguém oferece, mesmo que seja raso, falso, o vagabundo, o que tenha nas entrelinhas até o cometimento de uma falta grave,
mais cliques, mais curtidas, mais seguidores e eventualmente mais renda. Renda para si e o que favorece também a plataforma, porque a plataforma não vai te monetizar nada onde ela não ganhe muito mais do que você, que não teria nem lógica. Tá. Consequências: você tem inundação de tutoriais, inundação de hacks, de fórmulas mágicas, uma urgência artificial. Quase todos os títulos do YouTube estão falando de formas urgentes e sensacionalistas de assuntos do nosso cotidiano. Vai atingir a profecia fulano de tal vai fazer não sei o que em 2025, 2026, o fulano vai ser preso agora, a lei vai ser implacável, não sei quem fez não sei o que, e começa a se tornar irritante. Eu começo a perder a vontade de ler aquilo, porque quando você abre o conteúdo, chega lá, o conteúdo é fraco. Ele não entrega aquilo que ele disse, mas ele precisa de fazer isso aí para poder chamar atenção no meio da opção de lanternas que estão chamando atenção. Então isso acontece comigo, por exemplo. Eu tenho que escolher um título minimamente razoável ou expressivo, mas não sensacionalista, porque sensacionalista eu não gosto, porque na realidade, por exemplo, esse título aqui, eu não posso criar um título aqui falando saiba tudo sobre as falcatruas da internet e os ensinos falsos. Eu não posso, porque eu não vou fazer isso aqui dentro. Eu vou discutir autores aqui, inclusive vou discutir coisas aqui que nós estamos falando com relação à questão da velocidade do conhecimento. Algumas pessoas estão discutindo, não, nós vamos evoluir por causa disso, a gente não sabe, temos que fazer estudo, nós estamos muito presentes nisso tudo. Então eu não vou colocar um título lá que chame a atenção, mas que seja sensacionalista, ou que eu esteja fazendo o contrário, ou até aquilo que eu estou criticando aqui. E o que eu estou criticando aqui é mais uma análise, não é necessariamente a verdade, é uma discussão que eu estou fazendo com vocês, né? Então, promessas exageradas, né? Aprenda inglês em uma semana, passe a dormir bem com esse exercício, ganhe massa muscular sentado. Oh, brincadeira, pô. Autorreferência como marketing, né? Eu consegui, então você também vai conseguir. Você não sabe se ele conseguiu, ele pode ser 1 em 1 trilhão, né? Efeito bolha e os algoritmos. As plataformas digitais não mostram o que é mais verdadeiro, e sim o que retém mais a sua atenção. Presta atenção, as plataformas não mostram o que é mais verdadeiro, e sim o que retém mais a sua atenção. Por exemplo, repetição de ideias falsas, mas em bolhas específicas, confirmação de crenças pessoais, distorção do senso de realidade. Uma dona outro dia estava dando uma entrevista dizendo que as pessoas da nossa Suprema Corte aqui no Brasil não são eles mais, são todos clones. Basta você comparar com as fotos deles do passado. Se você comparar minha foto de hoje com a do passado, você vai falar que eu sou um clone também, porque de lá pra cá eu envelheci. E ela fala isso como assim, como quem diz assim, eu sei de uma coisa que você não sabe, presta atenção. É isso aí, tá? Mas ela consegue o quê? Essas ideias falsas, elas estão caindo dentro de bolhas. Claro que ela tem origem numa bolha, mas quando ela repassa imediatamente para a bolha, e essas bolhas vão crescendo, e são através dessas publicações que mantém essas bolhas infladas e unidas. Confirmação de crenças pessoais, né? Distorção do senso de realidade, como é o caso dessa dona. Se você vê um vídeo sobre astrologia, não estou falando de canais de astrologia que fazem análises interessantes, não, porque tem uns que mostram as causas, os princípios que regem lá e falam da posição dos astros no céu, de quando aconteceram certos eventos e agora que estão acontecendo outros similares e as posições são as mesmas e tal. Parece até que aquilo ali tem uma fundamentação, parece, não estou dizendo que tem. Agora, eu não estou falando dessa astrologia doida que o nego sai falando abobrinha aí, não. Então, ele diz assim, se você ver um vídeo sobre astrologia dizendo que capricornianos são líderes natos, né? Logo você receberá, se você assistir você vai receber mais vídeos que reforçam esse conteúdo ou similar. E você fica preso àquilo ali, mesmo que aquilo seja uma pseudociência.
né? Então, por exemplo, quais signos que tem mais sorte no amor? Palhaçada, cara, não existe isso. Aí o cara fica inventando assunto, né? Ansiedade coletiva por controle de sentido. Num mundo incerto, as pessoas buscam respostas rápidas, fórmulas para lidar com a vida, para lidar com o corpo, com o dinheiro, com a felicidade. Quem promete isso, mesmo sem base filosófica, sem qualquer instrução, ganha visibilidade. A Viviane Mosé, que é uma psicanalista e poeta, ela já escreveu que vivemos uma proliferação de gurus, né? Eu vi um amigo outro dia comentar a respeito de uma pessoa muito chegada no parentesco familiar comigo, e dizendo assim, pô, aquele cara é um guru. E eu não falei que ele era meu parente, porque ele não é guru de porcaria nenhuma, mas ele tem pose. Aí eu fui lá na página dele lá, e as pessoas chamando ele de mestre, não sei o que. Eu falei, caramba, cara, da onde que vem isso, sabe? E não comentei por questões éticas, por questões, né, até de pessoais, né? Não vou ficar desagradando alguém. Mas achei assim bobo, né? Achei idiota. Então, proliferação de gurus. O excesso de liberdade desorienta, e onde não há direção, qualquer um pode se tornar guia. Isso ela mesma disse, a Viviane Mosel. Agora, preste atenção. Como que você vai limitar essa liberdade? É necessário que você tenha menos receptores de coisas estúpidas do que de profusores de coisas estúpidas. Porque você não tem como impedir que a pessoa acredite e fale uma bobagem. A não ser que ela esteja dentro de uma escola, esteja dentro de uma instituição de ensino desculpa, de saúde, né? Você não para chegar lá e falar uma prática que é curandeísmo dentro de um hospital, dentro de uma clínica, obviamente que isso não pode, porque aquilo ali ganha peso, né? Ou estaria totalmente fora da capacidade, da competência, ou dentro de uma clínica de psicologia, alguma coisa assim. Então, mas assim, no meio da rua, no dia a dia, se tem alguém que acredita, se tem um imbecil que fala, tem um imbecil que acredita, você não tem como proibir isso. Seria estar, vamos dizer assim, antidemocrático. Seria como se você estivesse proibindo o livre-arbítrio do outro, a livre circulação, a expressão e tal. Bom, excesso de fragmentação e em crise. A escola tradicional, ela muitas vezes nos ensina a pensar criticamente, mas ela não ensina. Ela ensina apenas a repetir. Tradicionalmente, ela tem sido, não são todas, mas tem sido assim. O ensino tem sido aquele não pensar criticamente, repetir ou acumular conhecimento. Não prepara para o mundo digital. Sim, até porque a escola foi gestada muito antes, séculos e séculos, e vem sendo gestada sem o mundo digital. O mundo digital entrou e agora tem que haver uma aclimatação e tem que ver tem que ter uma visão crítica sobre como que isso funciona e o quanto que isso pode ajudar. Inclusive sem preconceito também, né? Sem preconceito contra a digitalidade. Bom, e a escola tradicional também ela é lenta para discutir temas contemporâneos, porque aquilo ali é uma coisa que vai agregando, vai acabando como se fosse areia no movimento do caminhão, né? Então, sem essas ferramentas, muitas pessoas não sabem distinguir o que é conhecimento válido do que é apenas uma opinião apresentada ou o que é uma má intenção visível. Você cai numa feira dessa aí, o camarada vai te vender uma pomada que o calo cai em 3 dias, vai te vender uma pomada para você ter ereção e por aí vai. E nada disso vai funcionar. E tomar cuidado se não fizer mal, né? Estética da verdade. Quem fala bonito convence. Isso é verdade. Tem gente que tem retórica. Político, né? Político te leva para não sei para onde, aí te convence para uma coisa e depois ele some, você nunca mais acha ele. Com a popularização do vídeo curto, dos TikTok, dos Reels, dos Shorts, etc., surgem micropalestras sedutoras muito rápidas que entram igual injeção. Pessoas que usam uma linguagem coach, né? ou que usam neurolinguística, ou que usam jargões científicos, mas que estão errados ou sem apenas para parecerem confiáveis ou para parecerem cultos
ou com formação na área. Performance virou critério de autoridade. O cara tem uma grande performance, fala bem, ele ganha uma autoridade. E se você fizer um vídeo de terno, então, meu filho, de jaleco, acabou. Você convence até sua mãe. A verdade virou uma questão de narrativa. Isso é que é perigoso. Que a pessoa cria uma narrativa sobre uma coisa e aquele passa a ter um conteúdo de verdade que alguns acreditam e o cara repete aquilo ali nas suas bolhas, repete aquilo ali e vira um tópico de verdade, sendo que não tem fundamentação nenhuma, né? E é a mesma coisa que você pegar trechos de vídeos e cortar partes principais e criar um outro fraseamento de vídeo que ele acabe falando o contrário daquilo que ele originalmente veio a público para falar, né? Que seria uma desonestidade. Então a verdade virou uma questão de narrativa. Eu sempre falo nele, né? O Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte: na modernidade líquida, as verdades são frágeis, porque elas são pouco tocadas e as certezas se evaporam, porque nós temos uma fluidez de conceito, uma fluidez de relação, uma rapidez de passagem, né? Então, hoje a disputa não é mais entre o verdadeiro e o falso, mas entre a narrativa que faz mais sentido emocional para as pessoas e que, de repente, outras mais críticas e mais esclarecidas não veem sentido naquela narrativa e muitas vezes são vencidas. E muitas vezes quem ensina o que não precisamos, o que ensina o que é falso deliberadamente, está só contando uma história mais confortável, mais simples e mais atraente do que a verdade mais complexa que a maioria das pessoas que orbitam no senso comum não conseguem entender ou sentem desconforto ao ouvir. Então, resumindo, estamos sendo ensinados o tempo todo por quê? Por que estão sempre nos ensinando algo que nós não precisamos ou que seja um conteúdo falso, algo que não foi solicitado? Porque todos têm voz, mas nem todos têm conhecimento. A atenção virou lucro, a dúvida assusta e a ilusão de fatos coitados com os contos da carochinha conforta. A crítica foi substituída pela estética da fala fácil e bem construída para te iludir. E o algoritmo recompensa exageros e promessas. Quando você faz um título bombástico, ele rastreia muito mais e aquilo ali vira dinheiro para monetizar a pessoa e para a plataforma. Agora nós vamos para a segunda parte. Como é que nós vamos fazer para resistir ao falso saber, ao excesso de vozes autorreferenciais, à superficialidade da economia da atenção, com base num pensamento crítico, numa curadoria, no silêncio, na profundidade, ou seja, na visão de profundidade, no embasamento em autores de referência dentro das filosofias, da sociologia, da educação, da psicologia, da mídia, da própria tecnologia. Como que nós vamos resistir? Como é que seria esse conhecimento? Bom, primeiro, pensamento crítico, curadoria, silêncio e profundidade. Nós vivemos em uma era onde a quantidade de informação superou a nossa capacidade humana de processá-la. Eu não sei se no futuro nós vamos conseguir processar muito mais. Eu não sei se o tempo de evolução, se isso seria rápido, se a epigenética trabalharia a nosso favor. Mas neste momento, nós não temos ainda essa capacidade. Então, a nossa capacidade de processar as informações é pequena. Como reagir a isso sem sucumbir à pressa, aos ruídos e às falsas autoridades? A resposta pode estar em um posicionamento ético e estético diante do conhecimento, que exige mais do que filtrar o que consumimos, exige repensar nossa relação com o tempo, com a escuta e com a verdade. Pensamento crítico. Não basta saber, é preciso pensar o saber. Quem disse foi Paulo Freire. Freire dizia que a educação não é um ato de transferir conhecimento, mas um ato de formação de consciência crítica. Ele chama a educação bancária aquela que só deposita informações sem desenvolver reflexão naquele aluno onde foi depositada a informação. O que vemos hoje é uma versão digital desse problema. A leitura do mundo precede a leitura da palavra.
O que nos é ensinado online, frequentemente uma leitura descontextualizada do mundo, né? Porque a gente vê o mundo, mas ainda não sabe ler, ainda não tem a leitura adequada, o letramento. Ou seja, uma avalanche de palavras sem crítica, sem reflexão, sem historicidade. Então, a leitura descontextualizada. Neil Postman, que é um teórico de mídia, disse o seguinte, no livro O Fim da Educação. Ele alerta que quando o conhecimento perde a função ética e social, ele vira espetáculo. De uma certa forma, esse conhecimento trazido gratuito, não solicitado, ele é espetaculoso. Então ele diz o seguinte, que nós estamos afogados em informação, mas temos fome de sabedoria. Quer dizer, não que você sinta isso necessariamente, mas de certa forma temos. Curadoria. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que aprender. Palavras de Humberto Eco, que é um semiólogo. Em Apocalípticos e Integrados, que é um livro dele, Humberto Eco já denunciava há algum tempo que a cultura de massa gera uma multidão de informações superficiais. E em 2015, a pretexto disso, ele disse: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E é verdade. Não é porque você discorda de fulano que ele é um imbecil. É porque alguns que são de fato imbecis, se você for ler o conteúdo deles, e aqueles que acreditam nesses alguns, é uma massa de imbecis que estão publicando, lendo, e o que é pior, dizendo: eu vi isso, fulano disse, ele acreditou e faz, ainda que ele morra daquilo, e que outros o vejam morrendo daquilo, passando mal, sei lá, tendo dor de barriga, cometendo atos falhos. Em Apocalípticos e Integrados, que é o tema dele, é muito interessante, nós vamos voltar a esse livro aqui várias vezes. Humberto Eco então já denunciava isso. As redes sociais então deram voz a uma legião de imbecis. Essa frase ela é dura, ela pode parecer pedante, mas ele é um semiólogo, né? Mas ela chama atenção para um ponto crucial: a proliferação de opiniões sem critérios, sem formação e sem reflexão. A resposta está na curadoria, ou seja, curadoria. O que é isso? Escolher o que ler, escolher a quem ouvir, escolher o que ignorar. Nós temos que cuidar disso aí, né? Curadoria. Byung-Chul Han, que é um filósofo, também vivo citando ele. Em A Sociedade de Transparência e no livro Infocracia, 2 livros, Byung-Chul Han mostrou que a exposição total da vida e a overdose de informação cria uma crise de sentido. Você se expõe e informa demais sobre si, sobre todas as coisas. Então a informação, ao contrário do conhecimento, ela não precisa de tempo para amadurecer. Mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Assim, ele propõe um ato de recusar o excesso, como disse o Eco, né? Uma resistência ética. Curar-se não é apenas selecionar conteúdos, mas decidir estar menos disponíveis a esses ruídos. É o que eu disse com relação aos vídeos. Eu vou passando no YouTube, quanto mais vídeo espetaculoso, quanto mais informação sobre algumas coisas, eu vejo o tempo e vejo o título, vejo as fotos de capa e falo assim: isso aqui vai me irritar e vai me tomar tempo. Ainda que traga algum conhecimento, mas eu posso ter esse conhecimento de outra forma, sem ter que passar por toda aquela parafernália ali que está me tomando tempo e me dando informação espetaculosa e sem ter a profundidade que ele diz ali que tem. Ou seja, tudo que você precisa saber sobre isso assim, né? Bom, o silêncio recusa. O silêncio. A recusa produtiva do excesso. Quem estaria falando agora é um outro filósofo, o Max Picard, a respeito lá da frase do Han de estar menos disponível sobre o ruído. Em O Mundo do Silêncio, que é um livro do Picard, ele diz que o silêncio não é ausência de som, ele é a presença de escuta. Então, olha bem, quando você está mais quieto e escolhendo coisas, diminui o ruído das coisas que chegam até você, você aumenta a sua capacidade de escutar e de realmente incorporar ao seu conhecimento aquilo que seja a verdade. Então, em um mundo onde todos falam, o silêncio é um ato político. Você fica ouvindo para poder definir o que é que eu preciso de saber, o que eu quero levar para frente. O David Le Breton, que é um sociólogo,
No livro O Silêncio, também chamado O Silêncio, Le Breton mostra que a hiperexposição da fala nas redes destrói o espaço de introspecção. Isso é fácil. Se você chegar num lugar onde as pessoas estejam falando, todo mundo brincando, chamando a atenção para lá, claro que não existe concentração. Claro que não existe introspecção. Mas ali não é o lugar. Agora, se você abre uma web e aquilo ali fica pulando na sua frente, e você não pega um assunto, mesmo que seja muito importante, um assunto para levar a sério, um assunto para levar adiante, quer dizer, você falhou politicamente ali na escolha, você foi levado de roldão, né? Então, o silêncio Breton mostra que a hiperexposição às falas das redes destrói o espaço de introspecção. Então, o silêncio seria então um intervalo necessário para recuperar o sentido das palavras. Na realidade, esse silêncio que ele está falando aqui é aquele tempo que você deu na hiperexposição para escolher qual caminho você tomar e fazer leituras capacitadas, né? Que muitos estão falando, estão ocupando o seu tempo. Em outras palavras, a pausa é o que dá densidade àquilo que vale a pena ser dito. Então você vai escolher, como disse o Ram, você vai escolher, né? Você vai, como diz o Breton e o Picard, você vai fazer a pausa para escutar de fato aquilo que vale a pena. Profundidade é um antídoto contra a pressa e o ruído. É mais ou menos a mesma coisa que os outros três estão falando. Nicholas Carr, que é um tecnólogo, ele fala, num livro chamado Superficiais, o que a internet está fazendo com nossos cérebros, Nicholas Carr mostra como a leitura fragmentada de telas nos torna incapazes de mergulhar em textos longos, é verdade, de construir raciocínios complexos ou de fazer escutas competentes. Isso tão é verdade que até pessoas que são contumazes leitores estão sentindo isso atualmente. Eu tenho visto isso nas redes, as pessoas falarem isso. Eu próprio, que tenho o hábito histórico de ler, fico um pouco impaciente. Mas como eu tenho muita curiosidade, eu me mantenho ali e eu aprendi a ler muito rápido, que talvez não seja bom. Mas já é um exercício que eu faço já há alguns anos, né? Mas eu consigo ler, mas também eu já tenho o hábito. Mas quem teria que adquirir esse hábito agora seria muito complicado, né? Bom, então, o que seria a alternativa para, segundo Nicholas Carr, já que ele é um tecnólogo, ele diz o seguinte, a alternativa não é você negar ou rejeitar a tecnologia, porque ela é uma benesse, né? Nós temos que reaprender a ter atenção longa e profunda, mas porque nós vamos escolher os textos que valem a pena, que é uma habilidade que hoje vale muito mais do que ouro, né? O Edgar Morin, que é um pensador da complexidade, ele propõe o pensamento complexo como contraponto à simplificação dos discursos. Claro, é preciso aprender a navegar num oceano de incertezas através de arquipélagos de certezas. Está cheio de gente aí de senso comum com aquelas certezas inabaláveis, né? Mas você sabe que aquele livro são coisas incertas. Então é preciso de aprender a navegar para você fazer a pescaria e pegar aquilo certo no lugar certo. Ou seja, a verdadeira resistência é aceitar a dúvida, a complexidade, o trabalho mental de compreender o mundo com mais camadas. O que tem em jogo hoje em dia? Bom, hoje ensinar virou performance. O saber virou espetáculo. Em vez de formar consciência, nós temos influenciadores que treinam algoritmos na realidade. Em vez de mestres, nós temos vendedores de fórmulas mágicas. Resistir isso é um ato político, um ato de consciência, uma escolha e uma escolha do seu tempo, né? E você precisa do tempo para fazer essa escolha, né? Caminhos concretos que nós podemos tomar para resistir. Primeiro, desacelerar a mente, praticar leituras longas em que você tente se acostumar com a ideia de fazer essas leituras para ter absorção. Ouça podcasts, né, conforme o meu, de conteúdo mais denso.
Assista palestras que exigem mais concentração. Os meus podcasts, por exemplo, eles têm mais ou menos em torno de 45 minutos a 1 hora. Você tem que ter uma paciência de jororó, né? Pratique o silêncio digital, períodos sem redes, sem notificações, sem telas, a não ser que você trabalhe com isso, mas faça isso no período de trabalho. Fora disso, dá aquela descansada. Siga quem realmente sabe, quer dizer, procure saber quem tem referência e quem sabe, e siga por ali. Eu tenho uma amiga, ela falou de um sujeito, falou que ele ia fazer uma live e que depois vinha o curso dele, mas queria dar um mini curso gratuito. E o camarada tem uma capacidade de fala, uma coisa extraordinária. Só que enquanto ele pretensamente está te ensinando alguma coisa sobre o seu cérebro, sobre isso, sobre aquilo, pretensamente ele está fazendo esse tipo de coisa, ele está fazendo publicidade. Todo tempo ele está fazendo publicidade. Ele conta uma história. E ele tem uma fala articulada. Lá pelas tantas eu comecei a ficar irritado. Eu pensei assim, esse cara está roubando a minha atenção e não está me dando nada. Aí a moça virou para mim, minha amiga, e falou, você vai fazer o curso? Eu falei, nunca. Desculpa, mas esse camarada aí não me engana, não. Esse cara ele tem meia dúzia de conhecimento, o resto é pataquada, é mais do mesmo. E aí ele anda muito por aí. Mas se você pegar um vídeo dele, ele te convence, né? Você tem que ser muito bem preparado. Então, siga quem realmente sabe. Busque pensadores, cientistas, professores, educadores, verifique suas informações e suas fontes. Desconfie do que é fácil demais. Desconfie do que é muito articulado, muito azeitadinho. Aquela promessa do rápido, do fácil, do infalível, sem enganação. Valorize a dúvida. Prefira quem te faz pensar do que aquele que te dá respostas certas e cabais e prontas. Crie sua biblioteca crítica. Pegue livros de verdade, autores com base, obras com profundidade. Eu cito sempre autores aqui, obviamente eu checo para saber quem são, né? Um ou outro aqui eu bato com o rabo na rede. Mas são autores daquelas áreas, mas às vezes não são autores que valem a pena. Mas são autores da área. E eu cito aqui, você pode ir procurando, de repente você se encontra num, discorda de um, concorda com o outro. Conclusões. Saber é uma jornada, não um atalho. Na era dos ensinadores digitais, a verdadeira sabedoria pode estar em quem se cala, observa, seleciona e reflete. É preciso reaprender a duvidar do que parece óbvio, a desligar o automático, a buscar lentidão com valor cognitivo. Como diria George Orwell, em tempos de engano universal, dizer a verdade se torna um ato revolucionário. E nós estamos neste momento. Os enganos hoje em dia são universais, na política, nas religiões, nos pensadores. O tempo do engano nunca foi tão, vamos dizer assim, a mancha escura de engano no oceano das verdades nunca foi tão grande. Então você buscar água limpa hoje em dia é auto-revolucionário. Bom, terceira parte, nós vamos fazer uma análise comentada e sintética da obra de Nicholas Carr, o tecnólogo, aquele que diz o seguinte: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Essa obra aqui, desse trabalho desse rapaz, são impressões que ele tem a partir dos trabalhos, porque ele é um tecnólogo, então ele está percebendo como é que as pessoas estão convivendo com isso. Ele diz o seguinte: o original aqui é The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, né? No seu cérebro, brains, né? Nosso cérebro. Tese central: a internet está alterando neurologicamente a forma como pensamos, lemos, lembramos e nos concentramos. Só que ele acha que isso é de modo empobrecedor. Existem contradições, tá? Existem pessoas, estudiosos, neurocientistas aí, que dizem que nós vamos ter umas evoluções, que não dá para ser catastrófico agora não. Mas uma boa parte da análise desse tecnólogo aqui diz respeito a coisas já sentidas com a sintomologia da sociedade atual. E se nós vamos ter uma evolução,
daqui para frente, por enquanto nós ainda estamos com essas dificuldades. Nós não evoluímos dessa era. E talvez seja um momento de consertar a rota até que a gente venha se adaptando aos poucos, porque o ser humano não dá pulos, né? A evolução não dá pulos. Então, ele fala que é de modo empobrecedor. Então, vamos falar sobre neuroplasticidade e superficialização do pensamento. O Nicholas Carr parte da ciência do cérebro para mostrar que a forma como usamos a tecnologia ela vem moldando nossas sinapses. Sim, porque o nosso cérebro é plástico. O cérebro plástico, então, diz o seguinte: o que mais usamos se fortalece, o que negligenciamos enfraquece. Se nós ganhamos muito de percepção do espocar de luz, se a gente fica com esse reflexo, a gente perde a capacidade de profundidade, que é a profundidade da leitura. E até você readquirir, né, porque você está educando a plasticidade cerebral. A leitura online ela é rápida, fragmentada, cheia de distrações, está atrofiando nossa capacidade de concentração profunda, contemplação e memória duradoura. Alguns autores dizem que nós vamos readquirir isso aí com outras capacidades. Eu não posso, nesse momento, nem concordar com ele, nem discordar dele, porque eu não tenho nenhum conhecimento dessa área. Nós estamos aqui trocando um conhecimento. Esse cara é um cara sério, né? Dos estudos dele vão se compor outros estudos para nós concluirmos isso. Agora, é fato que nós observamos atualmente, principalmente em educandos, que a concentração profunda, a contemplação e a memória duradoura estão perdendo espaço na vida deles. E isso não tem sido bom para a educação global deles. Porque o tempo passa muito rápido. As capacidades que você não adquire na sua juventude vão lhe fazer falta no seu futuro. Então é o momento de a gente separar o trigo do joio. Se nós vamos evoluir, se a gente vai ganhar rapidez, é uma conversa de futuro. O que eu tenho no presente, né? Referência-chave: estudos de Marianne Wolf, que é uma neurocientista e autora de Proust and the Squid, que demonstra que a leitura profunda é um processo adquirido e frágil. E ele já é difícil há muitos anos, tá? Desde quando eu era novo, era mais fácil você ficar olhando para o tempo do que lendo um livro. A internet como tecnologia de distração. O Nicholas Carr mostra que a web é estruturalmente feita para interromper com hiperlinks, pop-ups, notificações, algoritmos de recomendação a nossa atenção. Ela prejudica a leitura sequencial, até porque ela foi feita para fazer isso. Enfraquece a memória de longo prazo, até porque ela não está aqui para te educar. Ela quer te chamar a atenção. Você que tem que tomar cuidado com isso. Troca o raciocínio linear por associações rápidas e dispersas, porque ela quer levar a sua atenção para um lado e para o outro. É você que tem que tomar cuidado com a sua atenção, seu raciocínio linear. Então a internet é uma tecnologia de interrupção. Ela não é uma tecnologia de contemplação. Você pode ficar viajando lá, mas você não está contemplando nada. Contemplar é vivenciar ambientes ricos. Ali você tem, a riqueza que tem ali é despocar. E várias informações e notícias ali são apenas distrações, que te chamam a atenção, não te trazem nada. E que, mesmo que você tenha a sensação de que aquilo ali é agradável, você não retém nada daquilo. Então é como se você estivesse olhando coisas estourando em cada ponto. Você se distrai, o tempo passa, mas você não adquiriu nada. Talvez você não tenha essa percepção, mas a sua educação futura vai mostrar lacunas dos momentos em que você não esteve se aprofundando em algum tipo de observação, ou seja, contemplando. A crise da leitura profunda, também dentro da história da leitura de Nicholas Carr. Um dos eixos mais fortes desse livro, do Nicholas Carr, é a comparação entre a leitura linear, longa, profunda do livro impresso. Que não seja impresso, que seja o Kindle, né? Desenvolvida historicamente desde Gutenberg. A leitura digital ela é fragmentada e ansiosa. E Nicholas Carr mostra que, ao contrário do que se pensa, a leitura na web não é mais eficiente, ela é mais rasa. Ela tem menos retenção, maior fadiga mental, menos capacidade analítica. Essa crítica é ecoada por Sven Pinkertz, que é autor de The Gutenberg's Elegies, que fala da erosão da interioridade causada pela era digital. Olha bem,
Todas essas críticas são críticas circunstanciais, porque nós temos um tempo de evolução aí para frente, mas neste momento, alguns desses autores parecem catastróficos, mas eles estão fazendo algumas leituras e algumas. Isso não é simplesmente opinião, são ciências. Esses autores aqui são cientistas de áreas. Mas ainda assim eles podem estar equivocados. Por quê? Porque as coisas podem evoluir para outro lado. Mas nesse momento, algumas das críticas que eles fazem são pertinentes, porque nós estamos percebendo isso na sociedade. A sedução da multitarefa, a ilusão da eficiência. Olha bem, a internet promove a cultura da multitarefa, mas o Nicholas Carr mostra que o cérebro humano não é naturalmente multitarefa. E que alternar constantemente em tarefas reduz a produtividade, aumenta os erros e desgasta o foco. Ou seja, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não está completando nada. Você está sem foco, né? E dizem que as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo e os homens não. Mas até mesmo aqueles que têm a mania de fazer muita coisa ao mesmo tempo ficam desgastados, não completam bem as coisas, talvez o façam ao mesmo tempo por não ter alternativa. E as mulheres têm um pouco mais de capacidade, o que não significa que isso seja mais produtivo. É uma questão de resolver problemas. Em termos de trabalho, a produtividade, por exemplo, se eu pegar vários livros, ler trechos e cada hora tal, eu vou produzir menos, porque eu não vou ter a completitude do entendimento de todos eles. Se você ler, tem gente que fala assim, eu leio 10, não sei quantas páginas por dia de um livro, para eu poder ler o livro todo. Olha, sinceramente, tem livro que se você não agarrar ele e não ler algumas partes completas, você fica sem a ideia total do livro. Entendeu? Então, essa multitarefa digital, ela mina a capacidade de pensar com profundidade ou de desenvolver uma linha de raciocínio complexa. Da mesma forma que se você lê assim 2 páginas por dia, até você desenvolver uma linha de raciocínio que você engloba aquela obra. Por que você leu só 2 páginas? Eu li 2 páginas porque foi o tempo que eu tive. A mesma coisa que você abrir a internet, ler um texto pequeno, mudou dali, você vai esquecer aquilo. Funciona como se fosse um espolcar. Então, estudos da Universidade de Stanford, acho que quem estudou isso aqui foi um tal de Clifford Nass, eu não sinceramente não sei, reforçam essa conclusão. Os heavy multitakers, ou seja, aquelas pessoas que são... O heavy tem ideia de duro, né? Aqueles que pegam pesado na multitarefa, eles têm desempenho pior em testes cognitivos do que aqueles que fazem uma tarefa de cada vez. Uns tomam mais tempo, mas fazem. Outros fazem tudo e não fazem nada. Memória da internalização e a externalização. Outro ponto forte desse livro do Carr é a crítica ao uso constante de ferramentas de busca que nos faz terceirizar a memória. A gente não tem mais memória, então nós temos que ter ferramenta de busca. Às vezes eu esqueço uma palavra, eu tenho que procurar no Google para poder lembrar a palavra. Antes a gente armazenávamos o saber, agora nós sabemos onde buscar, então não armazenamos mais. O Nicholas Carr cita o psicólogo John Swiller, que é um especialista em carga cognitiva. Ele defende que o excesso de informação externa prejudica a consolidação interna e que a memória é essencial para o pensamento crítico. A profundidade exige tempo e resistência ao fluxo. Nicholas Carr encerra sua análise com um apelo à defesa da concentração da leitura longa, da construção interior do pensamento. Ele reconhece que a internet é útil, mas ela não é neutra. Ela está agindo em prol dos seus anunciantes, das suas plataformas, e você ali é um navegador. Você está navegando. A mente que salta de link em link é uma mente que não se aprofunda, ela é rasa, né? Agora, existe quem concorda e quem discorda. Críticas e contrapontos à obra. Alguns autores pensam como Nicholas Carr. A Marianne Wolf, ela compartilha a tese de que a leitura profunda está sendo enfraquecida. A Cherry Turkle, que nós já falamos no vídeo de ontem, Alone Together, seu livro, argumenta que a tecnologia está nos desconectando ou nos conectando superficialmente, nos afastando da introspecção e da empatia. O Byung-Chul Han, embora com outro enfoque filosófico, ele também aponta o excesso de estímulos e a transparência como destrutivos para o pensamento profundo e para a saúde psíquica,
né? Agora, tem autores que fazem contraponto a essas críticas. O Clive Thompson, o autor de Smarter Than You Think, argumenta que as tecnologias digitais estão expandindo nossa capacidade cognitiva, permitindo colaboração e acesso a informações antes impensáveis. Sim, mas isso aí vai dar frutos lá na frente e terá que haver uma correção de rota, porque nós ainda não temos um cérebro que tenha uma certa evolução para essa rapidez. Isso é pensamento meu. Steve Pinker, ele acusa Nicholas Carr de alarmismo tecnofóbico, dizendo que o cérebro humano já se adaptou a muitas transformações culturais e tecnológicas ao longo da história, mas com quanto tempo? E continuará fazendo. Eu também acredito, mas a gente tem que raciocinar com o tempo aí e com a educação do agora. O Pinker, a internet não está nos tornando estúpidos, ela está nos desafiando a ser mais espertos em como usamos o nosso tempo e nossa atenção. Aí ele, de certa forma, discorda e concorda com os outros autores, porque ele está desafiando e dizer o seguinte: você está vendo que isso aqui está te iludindo, está te levando para qualquer lado, está te dando informação em vez de conhecimento? Então veja uma forma de você conviver com isso. É o que ele está dizendo. Conclusão. Por que a obra de Nicholas Carr segue sendo relevante? Bom, a obra chamada Superficial não é apenas um diálogo, ou um diagnóstico, neurológico. Ela é um alerta cultural. Ele quer mostrar que a forma importa tanto quanto o conteúdo, a tecnologia não é neutra e nosso modo de ler altera nosso modo de pensar. Propor atenção plena, leitura profunda e crítica ao fluxo constante de estímulos, ao fazer isso, Nicholas Carr convida a uma resistência consciente a que ele chama de shallow thinking, ou seja, pensamento raso, resistir ao pensamento raso. É uma obra essencial para educadores, psicólogos, comunicadores, estudantes, qualquer pessoa que deseje entender o que estamos perdendo com essa rapidez e como estamos perdendo e como nos vamos recuperar para uma cultura digital acelerada. Uma quarta parte aqui agora, nós vamos falar de um autor muito interessante, que é o Humberto Eco. Ele escreveu Apocalípticos e Integrados em 1964. Relacionando diretamente com temas que estamos discutindo aqui agora. Ele escreveu esse livro lá em 1964, Apocalípticos Integrados. E esse título pode estar relacionado diretamente com o que nós estamos discutindo aqui. A proliferação de falsos saberes, ensinamentos supérfluos e a superficialidade da era digital. Porque ele antevia lá, por causa, não que existisse a era digital, mas já existia a espetaculosidade das TVs. Porque o século XX foi quando se iniciou o rádio, o cinema, a TV que vendia os programas de auditório, aquelas coisas e tal. A internet já existia, mas ela era de uso militar. Depois é que ela foi proposta para uso doméstico e nessa evolução hoje nós estamos na internet, nós não temos a internet, nós estamos dentro dela, né? E como ele começou falando da espetacularização, da proliferação de falsos saberes, porque aparecia também nas TVs, nas rádios, nos cinemas, etc., nos seios da rua, nos ensinamentos supérfluos, na superficialidade das coisas, a gente pode fazer a conexão do livro dele, dos pensamentos dele com a era atual. Então, vamos lá. Nessa obra seminal, o semiólogo italiano Umberto Eco analisa a recepção da cultura de massa no século XX, classificando os intelectuais e críticos em duas posturas antagônicas, que ele chamava os apocalípticos, que eram aqueles que enxergavam a cultura de massa como um empobrecimento cultural, um perigo para o pensamento crítico, uma ameaça para a autonomia intelectual e estética. Para eles, a massificação destrói a autocultura, o espírito crítico e a profundidade reflexiva. Então, esses aí eram os apocalipses. Tudo que viesse de novo, que fosse uma coisa de massa, era pobre, né? E quem eram os integrados? Então tinha os apocalipses, agora quem eram os integrados? Os integrados são os que aceitam e celebram a cultura de massa, vendo-a como uma forma legítima de democratização do conhecimento, de entretenimento da expressão popular, e vê como uma transformação ao longo do tempo. Então os integrados são os que aceitam e celebram a cultura de massa, vendo-a como uma forma legítima de democratização do conhecimento, do entretenimento e da expressão popular. Qual que é a relação disso que ele falou com aquilo que nós estamos falando? Ora, hoje na internet, as redes sociais, a infodemia,
né? Com isso, as posições de Eco continuam atuais e se tornam mais agudas. Por quê? A figura do apocalíptico hoje seria aquele que denuncia o esvaziamento do saber, que critica a economia da atenção, os gurus digitais, que critica a superficialidade dos conteúdos virais. E quem vê na web a morte do pensamento profundo, como Nicholas Carr, Sherry Turkle e Byung-Chul Han, seriam os apocalípticos. Os integrados seriam aqueles que celebram o TikTok como nova pedagogia, que veem o Instagram como ferramenta de autoconhecimento, que exalta a democratização das falas das redes, mesmo quando isso retira a mediação crítica e a qualificação do conhecimento. Bom, onde é que nós queremos chegar? Vamos ver. A grande sacada do ECA é o seguinte: ele não toma partido rígido. Ele fica entre aquilo que se perde e aquilo que se ganha. Mas ele também intermedia a crítica aos dois setores. É porque nós estamos fazendo aqui o contraponto. Realmente, é possível que a gente tenha uma adaptação futura. Mas o que nós temos agora? Né? O que pode ser excluído porque é perfeitamente não razoável? O que deve ser assimilado que, embora seja rápido e uma coisa diferente, pode nos adiantar? Quer dizer, entre a prisão a um passado, da leitura profunda da pessoa mais calma, contemplativa, com o homem da pressa do nosso tempo, deve existir um meio termo em que nós não percamos aquilo que temos capacidade e venhamos adquirir outras. Então ele não toma partido rígido, ele observa que ambas as posições são parciais, que o problema real está na falta de análise crítica das duas partes, das formas de produção, do consumo e da cultura. O mal não está na cultura de massa, o mal não está na tecnologia, o mal não está na web, mas no modo como ela é consumida, como ela é interpretada, nos efeitos que ela produz, sem que os consumidores estejam conscientes disso. Obviamente, ele citou aqui, o autor desse texto aqui, citou o Han. O Han é um crítico, mas é um crítico filosófico. E ele, as críticas que ele faz, ele é um dos maiores intérpretes da nossa época. Eles necessariamente não conviveram, né? Humberto Eco e Byung-Chul Han. Talvez tivesse um diálogo entre as obras deles, que são focadas em pontos diferentes. Mas o Han, ele não está dizendo que nós temos que ir contra a cultura de massa. O que ele vem dizendo é das perdas que nós estamos tendo. Então ele faz uma crítica, ele não é contra. Ele até, inclusive, usa, né? Desculpa. Então, o que o Eco dizia em 1964 é absolutamente válido para o cenário digital atual. Não basta dizer que a internet é ruim, o que seria apocalíptico, ou boa, o que seria integrável. É preciso analisar criticamente como ela molda o nosso modo de pensar, ensinar a aprender e nos relacionar, e quais são as promessas para o futuro. Conclusão: Apocalípticos Integrados nos ajuda a compreender o conflito contemporâneo entre o pensamento profundo e a cultura acelerada, entre a formação crítica e a viralização, entre o saber reflexivo e o saber performático. Eco nos convida a sair da polarização fácil e entrar no terreno da análise semiótica e cultural rigorosa. Num mundo onde muitos se proclamam mestres, com base nos views, né? Eco ainda nos lembra: a cultura de massa só é perigosa quando a crítica é abandonada. Muito bem. Agora, na quinta parte aqui, nós vamos fazer um quadro comparativo entre os apocalípticos e os integrados, que é o seguinte, baseado nas histórias da história das análises de Humberto Eco. Então, ele citou aqui como apocalípticos o Nicholas Carr, o Byung-Chul Han, a Sherry Turkle, a Marianne Wolf, o Evgeny Morozov, e integrados o Clive Thompson, o Steve Johnson, Steven Pinker e o próprio Humberto Eco. Ele também seria visto como integrado, embora ele seja um crítico de ambas as vertentes. Eu, inclusive, não colocaria aqui o Chul Han
E, e não colocaria o Churran nem a Marianne Wolf. Desculpa, agora eu não vou lembrar, mas a gente vai lendo aqui, eu vou lembrar. Olha só, o Nicholas Carr, o livro dele, nós já citamos, diz que a internet reduz nossa capacidade de concentração e leitura profunda, promove um pensamento superficial e fragmentado, que é verdade. O enfoque crítico dele é a neurociência, leitura e atenção. O apocalíptico Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, hiperexposição digital e a lógica da transparência destrói a interioridade, o silêncio e a contemplação. Isso é uma absoluta verdade. Ele tem obras como Infocracia, Sociedade do Cansaço, Psicopolítica, etc. Ele fala o lado dele, né, o enfoque dele é filosofia, subjetividade, crítica da razão. Claro que nós poderíamos fazer um gáudio aí entre a neurociência e a filosofia, e de repente a neurociência explicava que os medos da filosofia serão contemplados lá na frente, ou elididos lá na frente, a partir das posturas educacionais que se tomasse agora. Então existe um meio caminho entre os apocalipses e os integrados, né? A Sherry Turkle, com Alan Together, ela diz que a tecnologia digital prejudica a empatia, o diálogo em profundidade nas relações, nós estamos mais conectados e mais isolados. Eu concordo com ela. Então, eu não chamaria ela de apocalíptica. Então é isso que eu queria dizer. Ela fala de psicologia e relações humanas. A Marianne Wolf, que escreveu Reader Come Home, ela fala da leitura digital que está comprometendo o cérebro. Ela também está voltada para a neurociência, diminuindo a empatia e o pensamento crítico e a reflexão profunda. Então ela teria ali um limiar de posicionamento com o Turkle, só que a Marianne é um pouco mais crítica, né? O Evgeny Morozov, eu não sei se é assim que fala o nome dele, The Save Everything Click Here, a ideologia da solução digital para tudo. Ele fala de política e ideologia digital, é uma forma de controle político e despolitização da sociedade. Isso é um outro enfoque que nós poderíamos ver mesmo, que a gente está numa teia controlada por algumas big techs imensamente poderosas, né? Então esse Evgeny Morozov, ele tem algumas reservas. Nós poderíamos dizer que talvez ele não seja tão apocalíptico, né? E ao mesmo tempo ele não seja integrado, ele é um bom crítico do fato em si. Agora, Cliff Thompson realmente é um integrado, escreveu Smarter Than You Think. As tecnologias digitais expandem a inteligência humana, potencializam memória coletiva e colaboração e criatividade. Não sei se elas potencializam a memória coletiva. Talvez não. Eu acredito que o otimismo tecnológico, a cognição estendida, talvez ele seja o menos crítico aqui em relação às posturas dele. O Steve Johnson escreveu Everything Bad is Good for You. Os novos meios digitais, incluindo games e redes, tornam a pessoa mais esperta e complexa cognitivamente. Talvez os games, dizem que os games realmente dão uma especialidade, uma capacidade grande. Talvez seja o lado bom da coisa, né? Não sei. O Steve Pinker, diversas entrevistas, artigos e livros e lives, a tecnologia não nos torna menos inteligentes. Adaptações cognitivas vão ocorrer naturalmente, como toda revolução cultural. Sim, psicologia evolucionista e racionalismo. Talvez dos integrados eu acho ele o mais crítico. E Humberto Eco, que é chamado de integrado, porque ele diz que a cultura de massa não é nem boa nem ruim, tudo depende da forma como é consumido e interpretado, quer dizer, na realidade ele não é propriamente integrado, porque o ramo dele é o ramo da semiótica, né? Da crítica cultural. Muito bem, então o que essa obra nos revela? Ele permanece central como modelo analítico para categorizar reações à cultura de massa e agora à cultura digital. Os apocalipses contemporâneos veem o digital como ameaça ao pensamento profundo, a subjetividade tem que ser, a cultura humanista tem que ser maturado. Os integrados contemporâneos simplesmente defendem as novas tecnologias porque elas ampliam o conhecimento e promovem novas formas de inteligência coletiva, que nós não temos certeza. Então o Eco propõe uma posição intermediária e crítica. Ele diz o seguinte: é extremamente necessário hoje nem tecnofobia, nem tecnolatria, e sim uma análise crítica dos contextos, das mediações, dos efeitos da cultura digital analisada de per si.
Conclusão. Este quadro ajuda a perceber que a polarização entre entusiasmo e pessimismo em relação à internet não é nova e é cada vez mais urgente. Ao retomarmos Umberto Eco, podemos sair do debate raso e buscar crítica cultural mais sofisticada, mais equilibrada, com capacidade de entender como o saber está sendo transformado e não apenas destruído ou amplificado na era da informação instantânea. Bom, uma análise aplicada à educação, às redes sociais e à saúde mental, com base nos trabalhos de Umberto Eco, Nicholas Carr, Yu-Shu Han, Sherry Turkle, Marianne Wolf, entre outros autores mencionados, à luz do quadro que nós já falamos, vem nos dizer o seguinte: o foco será mostrar como o excesso de informações e a superficialidade do saber digital e a lógica da atenção afeta a formação educacional, a subjetividade nas redes, os impactos psíquicos contemporâneos, além de apresentar caminhos de resistência. Educação. Do saber profundo à psicologia do clique. Desculpa. A urgência de digitar todos os processos, aulas, avaliações, conteúdos, a exigência de se tornar atrativo, rápido e instagramável, adaptando-se à lógica das redes. Isso é complicado, porque isso faz uma fragmentação cognitiva, o estudante pula de um conteúdo para outro. A educação nunca foi assim. Como é que nós vamos fazer se ela vier a ser assim? Isso realmente vai educar as pessoas? Desvalorização da leitura longa e crítica, já falamos. Busca por respostas rápidas, já falamos. Em vez de construção reflexiva, substituição de professores por tutores de conteúdo viralizável. Isso é complicado, né? Nicholas Carr alerta que a cultura digital está afetando a concentração. Marianne Wolf mostra que o cérebro do leitor é necessária a formação humanista e está sendo substituído por um cérebro raso, disperso. E isso talvez tenha esse futuro complicado. O Eco diria que se a escola aderir passivamente à lógica das redes, ela deixa de ser um espaço de formação crítica e vira apenas uma vitrine de conteúdos integrados. Quer dizer, nesse momento ele também é crítico, se você simplesmente permitir e aderir. Quais os caminhos? Reintroduzir e valorizar a cultura lenta, comentada e interdisciplinar. Desenvolver projetos de educação com mídia ou para a mídia, né? O letramento na mídia, né? Ensinando a diferenciar fontes, ensinando a diferenciar manipulações, perceber quem tem ou não discurso de autoridade. Isso seria bastante razoável, eu até concordo muito com isso aí. Bom, então Umberto Eco nos deu a ferramenta. Sair do dualismo e entrar na crítica. O Nicholas Carr, o Wolf, o Turkle, o Han mostram o que vem estando em jogo. Agora, cabe a nós e aos educadores, psicólogos, gestores, cidadãos se aliarem em profundidade com alguma forma de resistência para a gente poder conseguir resistir a essa avalanche e criar caminhos, né? Para que a gente possa conseguir conviver com isso, educar nossos filhos, os netos que virem por aí, as novas gerações, e mostrar que nem tudo é absolutamente maravilhoso, nem tudo é perfeitamente apocalíptico. Existe um meio termo da gente poder fazer a avaliação das coisas. Agora, o nosso início foi das informações que eram desnecessárias, das perguntas que não eram feitas e desse pulular na internet de informações falsas, né? A gente fez vários tipos de análise. Espero que você tenha gostado. A resposta às perguntas iniciais não foram definitivas porque a gente parece que está num salto de era, né? Num salto de gerações, num salto de entendimento das coisas. Então, esse assunto fica assim em aberto e inacabado. Só chamamos atenção para essa coisa de que eu não solicitei esse conhecimento, ele apareceu na minha frente, ele trouxe essa informação, essa pessoa tem ou não tem autoridade, existe muita informação que está me incomodando, spam, coisa que aparece no e-mail, muita propaganda, muita mentira, muita desinformação, muitas bolhas, muitas pessoas crendo em besteiras que às vezes afetam nossas vidas.
Para tudo isso, a gente não tem uma resposta, mas a gente tem reflexão. Essa foi a proposta o tempo todo desse vídeo aqui. Não foi de dar resposta cabal a nenhum desses assuntos, ok? Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando. Espero que você deixe seu like, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.